Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vejam lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 ao 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então o paraíso ele está associado ao terceiro céu, lá onde habita o Senhor. Ele é arrebatado ao paraíso de Deus e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Mais um spoiler aqui, lá em Apocalipse capítulo 22, nós vamos ter tempo também de falar um pouquinho mais sobre a árvore da vida, lá nesse capítulo. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Então vamos falar agora, para finalizar o nosso estudo de hoje, uma compilação dos diversos autores que estão aqui no PDF. As referências compiladas de outros autores, não vou mencionar o nome deles também. Ele diz que a igreja em Éfeso perdeu a resistência e abandonou o primeiro amor. Ela tem, entretanto, a promessa de ser vencedora e ir morar no céu se voltar às práticas das primeiras obras. Terá comunhão com o Deus de amor e se alimentará da árvore da vida, passando a ter vida eterna. O próximo, a igreja de Éfeso foi elogiada por Jesus pelo seu zelo doutrinário, mas foi repreendida por ter abandonado seu primeiro amor. Tinha doutrina, mas não tinha vida. Ela seguia fielmente essa doutrina, mas não a praticava. Ela tinha teologia boa, mas não tinha uma vida piedosa. É preciso não apenas começar bem a carreira, mas terminar a carreira e guardar a fé. O próximo diz assim: apesar do zelo deles, algo estava errado. Não perdido o primeiro amor, mas deixado o primeiro amor. Refere-se a um afastamento da cruz, e isso é tão sério que conduzirá a igreja à ruína, a menos que o arrependimento aconteça. Isso aqui é falar de nós hoje. Não tem como não associar a nossa realidade. Qual poderia ser o significado de tirar uma igreja por causa do pecado? Ele faz uma pergunta aqui. Certamente não seria levá-la para o céu como um galardão pelo pecado. Significa juízo e destruição, pois este é o único castigo para o pecado. O próximo, o Novo Testamento fala em obras dos nicolaítas e em doutrina dos nicolaítas, o que dá a entender que se tratava de um grupo organizado com práticas e doutrinas. O desenvolvimento de certas heresias a partir da doutrina cristã foi bastante amplo. Então, essa questão aqui de falsos profetas e doutrinas que não estão de acordo com o evangelho, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente hoje em dia. Principalmente daqueles que dizem que a Bíblia deve ser atualizada.
Nicolaítas eram os seguidores de Nicolau, um herege. Acredita-se que tenham sido uma seita de gnósticos que praticavam e ensinavam doutrinas impuras e imorais, tais como a comunidade de esposas, que o adultério e a prostituição não eram pecados e que comer sacrifícios oferecidos aos ídolos era lícito. Isto era semelhante às doutrinas de Balaão e Jezabel de Tiatira. Cristo é a fonte da luz, mas a cruz é o meio até chegar a essa fonte. Então eles devem voltar para a cruz, caso contrário a luz lhe será tirada, e foi o que aconteceu. E finalmente, fechando a noite de hoje, o cristão só pode ser um vencedor quando coloca sua fé exclusivamente em Cristo e na cruz, porque dá liberdade de ação ao Espírito Santo para operar. Irmão, eu fico imaginando que se o pastor, os pastores em geral, se eles não tiverem pulso forte, dedicação na palavra, eles saberem o que estão fazendo, tem muitas igrejas que já estão definhando e daqui a pouco não tem mais o lugar. Mas por causa de uma pessoa como você, que tira seu tempo, né, para ensinar, para mostrar o erro do passado, para que a gente não caia nesse mesmo erro, Deus seja louvado na sua vida, porque tem muitos pastores que deveriam estudar, que deveriam estar desse jeito, não fazem. Então é uma pena que os pastores não procuram mais aprender a palavra para transmitir à igreja a verdade, aumentar a nossa fé, gerar realmente um coração contrito, um coração cheio de fé, de confiança, e cada vez mais a igreja, vamos dizer assim, andando nesta fé. É realmente uma pena que a maioria dos pastores preferem fazer outras coisas e não estudar. Talvez eles sozinhos, eles próprios, estudando para dar à igreja um alimento perfeito, um alimento que realmente venha enriquecer a nossa alma, o nosso coração da palavra de Deus. Eu penso, Deus, onde é que está agora, né, aquele espírito evangelizador, né, dos apóstolos, de Paulo? Ele só prega sobre Paulo, mas não tem a vontade, mas não se doam para fazer como o apóstolo Paulo fez. Então a igreja perde muito e fica um povo ignorante, materialista, um povo, sei lá, vamos dizer assim, só de fachada. Será que tem igrejas que nós poderíamos dizer, não, essa igreja é uma igreja como a Filadélfia? Ela, de todas, parece a melhor. Será que alguém já fez esse estudo para saber qual é a igreja no Brasil, vamos dizer assim, a que anda mais corretamente dentro da palavra de Deus? Aí deixa a interrogação, porque eu mesmo fico curiosa. Bom, a paz, irmãos. Eu também, assim como cristiano, eu acredito que as cartas das igrejas representam as igrejas de um modo geral e não períodos específicos. E eu vejo alguns simbolismos aqui. Além dela representar a igreja, ela representa a nossa individualidade também. Como a gente muitas vezes abandona o primeiro amor, né? Tem certas dificuldades, assim como aparece nas outras igrejas também, nas outras cartas. E especificamente com a igreja de Éfeso, fica bem claro que não é pelas obras, e sim pela graça redentora de Cristo que somos salvos. Mesmo porque ela nem existe mais, né? Assim como as outras.